Então eu quero passar algumas informações para os irmãos e os benefícios de uma pregação expositiva para a igreja. Vocês que não sabem o que é uma pregação expositiva, você só observar. Eu vou trazer detalhes e vocês vão entender. É bom que você, mesmo que não queira ser pregador, mas é bom saber o que é uma pregação expositiva, né? Então, quais são os benefícios de uma pregação expositiva? Antes, eu gostaria de ler um texto para vocês que vai enfatizar o que eu estou falando para vocês. É em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 ao 3. O apóstolo Paulo vai dizer assim: eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando o evangelho, o testemunho de Deus, não fui com sublimidade, com poder, com palavras persuasivas de sabedoria, mas eu não propus saber nada entre vós a não ser Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Então o apóstolo Paulo ele vai dizer à igreja de Coríntios que quando ele foi pregar o evangelho, ele não utilizou na totalidade do conhecimento humano, mas ele baseou a sua mensagem no poder de Deus, para que a fé dos ouvintes, a fé das pessoas que queriam ouvir a pregação, não se baseasse apenas em conhecimento humano, mas baseasse no poder de Deus. Então sabemos que, utilizando as metodologias da pregação, nós podemos pregar de forma temática, de forma textual, de forma expositiva. Quando eu prego de forma temática, eu uso um tema, eu começo minha pregação, eu só tenho um tema e nada mais, apenas um tema. E ali eu vou escolher um texto para basear meu tema e depois eu vou desenvolvendo com vários outros textos a minha mensagem. Já na pregação textual, eu tenho uma pequena porção das Escrituras que equivale a 1 a 3 versículos, e daqueles 3 versículos, eu vou tirar todo o estudo, toda a estruturação da mensagem, eu vou extrair daqueles 3 únicos versículos, de 1 a 3. Então, quando isso acontece, dá-se a definição de uma pregação textual. Porém, a pregação expositiva, é a qual eu quero falar, é uma pregação mais ampla, que eu vou falar dela até o final. Eu pego a história da mulher do fluxo de sangue, eu vou falar dela até o final. Eu pego 2, 3 capítulos a respeito de Davi, então eu vou falar deste capítulo cronologicamente, extraindo as verdades dele. Então, quando eu prego expositivamente, eu prego na definição de pregar a Bíblia. Tematicamente, eu tenho um texto. Quando eu prego pregações temáticas, eu tenho um texto. Quando eu prego, um tema. Quando eu prego pregações expositivas, eu tenho toda uma estrutura do texto. Eu vou estudar o texto, não é? Então, pregar expositivamente não significa apenas ler o texto, mas extrair as verdades nele. Preste atenção. Tem pregadores, não estou aqui criticando, eu estou conversando com vocês. Tem pregadores que ele lê o texto completo, ok, beleza, ele lê o texto completo, mas quando ele vai pregar, ele começa a falar coisas que não estão lógicos dentro do texto, não estão dentro do texto que ele está falando. Então a igreja ela fica um pouco dispersa. Por quê? Porque ele lê um texto, acha que está pregando expositivamente, mas ele, durante sua mensagem de meia hora, de 40 minutos, ele não falou absolutamente nada sobre aquele texto. Então, a priori, a princípio, essa mensagem não foi expositiva. Por que não foi, pastor? Porque ele leu o texto, ok, ele obedeceu as vírgulas, as ponto final, interrogações, exclamações, mas ele não falou do texto. Ele falou
de A, de B, de C, mas não expôs para a igreja o texto. Então, eu defendo essa verdade que a pregação expositiva não é apenas a leitura do texto. Não está definida apenas o pregador ler o texto. E isso não define uma pregação expositiva, tá bom? A pregação expositiva, ela parte do pressuposto de você extrair, tirar do texto as verdades neles contidas, ok? Isso aí, de fato, é definido como uma pregação expositiva. Por que pregar explorando o texto? É isso que eu quero ensinar à igreja. As pessoas pregam. No final, a gente pergunta ao irmão, você entendeu alguma coisa? Ele diz, não entendi nada, mas foi poder. Então, para mim, isso aí não encheu minha alma, né? Então, por que pregar expositivamente? Porque pregar expositivamente é você pregar atrelado ao texto, tornando a sua mensagem coerente com os textos sagrados. Pregar expositivamente é falar o que Deus está falando. Eu vou repetir. Pregar expositivamente é falar o que Deus está falando. Seja bênção, seja exortação, seja correção. Mas quando você prega o texto, extrai as verdades do texto, nada mais, nada menos. O que é que está acontecendo? Você está falando o que Deus está falando. Apenas isso. Então, através do texto, você vai poder falar aquilo que Deus quer realmente falar para a igreja. Então, vamos ver a importância de se pregar expositivamente. Qual é a importância de se pregar, de se trazer uma mensagem expositiva? Eu já falei aqui, pregar expositivamente é falar o que Deus está falando. Pregar expositivamente é estar atrelado ao texto. Pregar expositivamente é estar engrenado ao texto, é não sair do texto, é explorar o texto, é viajar dentro das verdades do texto. Ok? A gente vai ver como é saudável para a igreja uma pessoa que prega o texto, que fala as verdades inerentes do texto. Você vai ver o quanto é saudável, ao invés de eu estar viajando em muito conhecimento. Eu estava dizendo agora há pouco que tem pessoas que, quando vai pregar, ela se atrapalha muito. Por quê? Ela dificilmente lê algum livro, alguma Bíblia, e quando ela sai para pregar, ela se enche de livro, de anotações, e às vezes tira foto. Eu estou estudando a Bíblia, e aquilo vai atrapalhar a pessoa. Em vez de ajudar, vai atrapalhar. Eu acho que o estudo do pregador, ele tem que ser um estudo contínuo. O pregador sempre deve estar estudando alguma coisa, um livro, um assunto, um artigo, escutando não mensagens copiosas, mas escutando um estudo a respeito de algum tema. Por bem, quando ele for debater a respeito de um tema, ele não vai ter dificuldade de construir o seu sermão. Por quê? Porque ele vem construindo já o seu sermão ao longo dos dias, com estudos, com leituras e assim sucessivamente. Vamos falar aqui um pouco sobre o pregador expositivo, não é? Vou falar 3 pontos que um pregador expositivo deve ter. Primeiro, o pregador expositivo ele deve estudar a historicidade do texto,
sempre procurando a direção em que o texto aponta.